Bom dia a todos. Deixa eu contar para vocês qual foi a motivação de eu dar essa palestra. Essa é uma palestra bem simples, se bem que alguns acham que o simples não é tão simples assim, né? Essa palestra, no fundo, ela era para ser uma só. Só que a minha proposta para o evento acho que foi muito grande e dividir em duas. Então eu vou estar falando hoje, agora, eu abro, e amanhã eu fecho, né, o próprio evento do Hackers to Hackers University, com uma continuação dessa história aqui, né? Então eu vou estar falando aqui sobre malware tricks, truques básicos, por sinal. Não é minha ideia aqui trazer nada sofisticado. Eu que sou amante de kernel, não vou exagerar aqui, nem posso, né? Eu tenho apenas uma única hora. E amanhã eu falo sobre algumas técnicas antiforenses usadas por malwares para te enganar, vamos dizer assim. Então eu começo hoje e termino amanhã falando sobre esse assunto. Então, veja, a minha ideia é fazer uma abordagem simples, né, nada muito sofisticado, aliás, nem próximo disso. No fundo, eu vou estar falando de técnicas conhecidas, vocês já conhecem, talvez sobre apenas uma visão um pouco simples, mas vocês já conhecem, né? E eu estou evitando malwares virtualizados, eu estou evitando muito sobre o quê? Muito sobre ofuscação, enfim, eu estou evitando tudo isso. São assuntos simples mesmo, para que você possa acompanhar. A minha ideia aqui é sempre tentar ajudar as pessoas a conseguirem dar passos na sua carreira. Lógico, pode ser que você já saiba de tudo, né, assim, já de tudo esse assunto. Mas pode ser que não, alguma coisa você já vai estar aprendendo aqui, tá? Os assuntos que eu trabalho hoje são principalmente malwares virtualizados, eu trabalho muito com a parte de ofuscação e assuntos um pouco mais complexos, mas não é essa a minha ideia aqui. A ideia é trazer o quê? Para assuntos simples, para que você possa o quê? Aos poucos entender melhor. Eu trabalho muito com kernel, então eu vou estar evitando isso aqui, enfim, tá? Então o assunto ele é bem tranquilo mesmo. Esse sou eu. Esses aqui são os nossos tópicos. Eu acho que eu exagerei um pouco lá na minha palestra, né? Ela tem 83 slides, é evidente que não vai dar tempo, eu acho, né? Mas eu sempre exagero. Alguém esteve aqui comigo aqui no ano passado, assistindo a minha palestra? Alguém? Ninguém? Então eu sempre falo demais. E a minha ideia aqui, então, é falar sobre esses assuntos que são conhecidíssimos, né? São assuntos bem simplistas. A minha palestra ela chega a ser ridícula, né? Mas enfim, eu acredito que alguma coisa você vai aprender. Vamos lá, vai. Veja, quando você trabalha com malwares, que nem eu, você acaba se esbarrando com uma série de ferramentas, né? E por incrível que pareça, as pessoas acreditam que as ferramentas são muito importantes, né? No fundo não são, né? As ferramentas elas não fazem análise por você. Então, por favor, né, peçam para parar com isso, que achar, puxa vida, eu uso o AIDA Pro, eu uso o Radar, eu uso qualquer coisa, isso é o mais importante. De forma nenhuma, de forma alguma, tá? São úteis, mas não são as mais importantes. Algumas pessoas usam ferramentas, né, vamos dizer assim, não licenciadas. Hoje em dia não dá mais para isso, né? Eu uso a AIDA Pro, versão mais atual possível, porque tem muitos plugins que só valem para essas versões atuais, né? Então eu sempre falo isso. Se você quiser entrar nessa área de análise de malware, eu peço que vocês procurem ter o seu próprio ferramentas, o seu próprio set, porque você vai precisar muito mesmo disso, tá? Então, ou seja, aqui não dá espaço para pirataria, no fundo, tá? Não tem jeito, para lidar com malwares, você precisa conhecer muito sobre kernel, e que é kernel de tudo, Windows, Linux, Mac, e muito de programação. Não tem jeito, não tem como você contornar isso, por incrível que pareça, tá? Algumas pessoas usam sandbox, eu não gosto muito, por quê? Porque não dá para você fazer análise de malwares mais sofisticados, evidentemente. Veja, quando você vai fazer análise de malware, essa diferença entre a abordagem estática e dinâmica não é tão importante assim. Você vai precisar dos dois. Não tem jeito mesmo. Hoje em dia, a análise de dinâmica e estática, você vai ter que fazer as duas, queira você ou não, senão não tem como você chegar ao malware, né, da forma que você precisa. E, principalmente nos dias atuais, você precisa muito do quê? Investir em
emulação. Muitos malwares você só consegue entender o que ele está fazendo, emulando, e aí vem duas boas ideias aí, usando o IDEMUR, ou principalmente o Unicorn, que é uma plataforma nova e extremamente eficiente. Algumas pessoas gostam de usar Radar, eu também gosto, Capstone ou Keystone, então, ou seja, são outras excelentes propostas que, se eu fosse vocês, caso vocês não conheçam, eu conheceria também, porque vale extremamente a pena. Em casa, eu faço o quê? Eu tenho um lab simples, exatamente com aqueles assuntos ali. Eu tenho o quê? 4 máquinas virtuais em casa, 2 máquinas em Linux, usando Kali e usando Linux. Eu tenho uma em Windows XP, por quê? Porque muitos malwares são todos 32 bits ainda, e tenho, evidentemente, o quê? Uma máquina Windows para 64 bits, tudo montando em VMware. Então, ou seja, esse é o meu lab em casa, com algumas tools que eu já falei aqui. Tá? Talvez não dê para você ver muito, mas eu espero que dê agora. Espera só um pouquinho, por favor. Não dá mesmo assim. Eu tentei aumentar aqui. Me dá só um instante. Porque eu pensei que a resolução ia ser alta. Deixa eu só tentar fazer um truque aqui. Eu vou tentar fazer uma duplicação e ver se eu consigo aumentar a resolução. Aí, mas também não dá. Acho que é muito alto. Enfim, eu vou ter que passar esse slide aqui. Aqui eu estou usando aqui um plugin para o WinDebug, tá? É uma maneira que eu tenho fácil de poder ver quais os processos estão sendo usados ou rodados lá na sua máquina de forma mais fácil, tá? Isso aqui é o Debug Kit, né? Aqui que não dá para ver, mas enfim, tá? O mesmo também vale aqui. E aqui, isso aqui é um plugin novo do Volatility, que é muito interessante. Ele tem mais ou menos a mesma função que tem o Process Explorer para que você consiga achar quais processos estão infectados, tá? Ele chama de Findível. Isso daqui é interessante, veja, para uma análise simplista, ou seja, eu vou em uma máquina, eu não sei onde está o malware, eu sento lá e eu consigo saber qual é o processo candidato à infecção daquela máquina. Note, nem sempre você tem um malware em mãos. As pessoas elas se enganam com relação a isso. Em casos reais, eu vou em uma empresa, eu não sei onde está o malware. Então, essa história de você falar assim, eu só faço análise de malware quando eu tenho o malware em mãos, mas e quando você não tem? Então, eu preciso primeiro achar um malware em uma máquina infectada, para depois eu conseguir fazer a análise. E aí, não tem jeito, você vai ser obrigado a fazer análise de memória para que você possa fazer isso. Então, ou seja, não tem como você contornar essa possibilidade, tá? Então, isso aqui é um plugin novo que eu acho que vocês, alguns eu acho que não viram ainda. Mas, enfim, algumas tricks, eu vou falar de algumas tricks básicas. Essa é a minha ideia, de trazer alguns conceitos que eu acho que até você já sabe, mas eu vou tentar fazer isso na visão do WinDebug, tá? Para que você possa entender talvez um pouco melhor. Você já sabe, uma coisa que eu acho que você já sabe, isso aqui é uma estrutura de processos em Windows, né? Então eu tenho uma estrutura chamada de KPRCB, que está aqui, ó, Kernel Process Control Registry Block. Essa estrutura é uma estrutura que tem basicamente tudo sobre o status do seu processador. E aí, olha que interessante, dentro dela eu tenho basicamente vários membros, mais 3 importantes, um que aponta para a thread atual, um que aponta para a próxima thread e um sobre a idle thread. Ela aponta o que? Para uma outra estrutura chamada de kthread, que faz parte da ethread, e de lá do APC state eu chego na estrutura de processos. Como que eu descobri isso? Eu descobri isso simplesmente usando o WinDebug, que eu já vou estar mostrando aqui agora. Mas por que eu estou falando deste assunto aqui? Justamente o quê? Por um ataque extremamente simples e por um truque extremamente simples chamado de DKOM, né? Detect Kernel Object Manipulation. Isso daqui foi inventado em 2005. Continua sendo usado até hoje e continua enganando analistas de malwares até hoje. A ideia é simples. Dentro lá do seu Windows, você tem uma estrutura de processos que se parece com uma corrente, onde cada elo é um processo. E o que faz o seu Windows? O Windows ele faz o quê? Ele começa no começo dessa corrente, varrendo elo a elo, para listar todos os seus
processos. Por quê? Porque a lista de processos no seu Windows é uma lista o quê? Duplamente linkada. Então, ou seja, eu tenho um link que me leva eu para frente, F-link, e eu tenho um link que me leva eu para trás, que é o B-link. O mais interessante é que é moleza você fazer a manipulação de processos. Por quê? Porque essa lista ela é uma lista duplamente linkada, onde eu posso acrescentar ou deletar processos à vontade. Então, ou seja, o que faz um malware? Coisas básicas assim. Ou seja, eu chego aqui, ó, como o Windows varre a corrente, elo a elo, processo a processo para que eu faça essa listagem, ele simplesmente o que faz a manipulação dos ponteiros para que eu pule o processo malicioso e simplesmente o que ele fique solto aqui e não apareça em nenhuma listagem lá do seu Windows. Então essa história de você quer ali tentar ver qual é o processo infectado, dando lá o seu Task Manager, Process Explorer, não funciona. Isso aí são só para malwares bobos. Malwares mais sérios, o quê? Minimamente usam uma técnica ridícula dessa. Então, muitas pessoas acreditam que é muito fácil achar processos. E é tão difícil que essa mesma lista duplamente linkada, ou essa mesma ideia, é usado para serviços, DLLs, é usado para conexões estabelecidas de rede. Então, ou seja, você fazer manipulação no seu Windows, e você esconder alguma coisa, esconder uma DLL, esconder um módulo, esconder um processo, esconder uma conexão estabelecida, é moleza. E as pessoas continuam acreditando que vão ver alguma coisa, quando nunca vão ver nada mesmo ali. E por que eu te mostrei essa estrutura aqui? Porque é fácil. É fácil você confirmar que essa estrutura existe. Note, eu tento ver essa estrutura de KPRCB aqui, ó, mostra exatamente aquilo que eu mostrei aqui atrás, ó. Current thread, next thread e idle thread, ó, facilmente. Eu posso, inclusive, até pedir quais são os valores atuais dela aqui. Então, ou seja, tudo que eu estiver te mostrando aqui, você pode ver através do lá do WinDebug, tá? E você pode, inclusive, navegar. Mas por que eu vou estar te mostrando essa navegação? Porque é exatamente assim que é feito o processo de esconder decom. É simplesmente você entender a estrutura para que eu consiga depois manipular os ponteiros. Então, olha que interessante. Se eu venho aqui e peço para ver a estrutura de uma E-thread, me mostra que dentro dela tem uma K-thread. E tem mesmo aqui, ó, de uma E-thread, tem uma K-thread aqui embaixo. Se eu vier aqui agora ainda, eu consigo ver ainda o quê? Que dentro de uma K-thread, eu consigo ter o quê? Um KKP, o quê? Uma KAPC state, que é exatamente o que eu te mostrei aqui, ó. Então, note, tudo que eu estou te mostrando é fácil de você fazer a verificação. Eu posso ainda, o quê? A partir daqui, ver qual a estrutura de processo, e aqui vem a mágica, aonde aqui, ó, existe o que dentro da estrutura de processos, o que uma entrada, um membro chamado o que de active process. Esse cara é exatamente o cara que me leva o que ao próximo processo, ao próximo. Notem que ele é uma lista duplamente linkada. E se eu peço para ver a estrutura da lista duplamente linkada, eu vejo que tem o que um link que me leva eu para frente e um que leva eu para trás. Então, ou seja, tudo aquilo que eu te mostrei é verdade. Por quê? Porque eu estou te provando através do próprio WinDebug. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou lá no meu WinDebug e peço para listar os processos, ele faz o quê? Ele vai nessa estrutura e vai o quê? Navegando nela de elo em elo, até fazer o quê? Até chegar ao final. Lógico, se o malware conseguir manipular os links, ele se esconde e você não vai ver através de nenhuma ferramenta, exceto a análise de memória usando o volatility. Tá? Então, por exemplo, aqui eu peguei o processo 89, aqui ó, 89AE6020, que basicamente é o services. Aqui eu faço um overlay. O que é um overlay? É quando eu peço para ver a estrutura de processos e também peço para conjugar junto os dados de um processo. Então, ele vai te mostrar a estrutura e vai te mostrar exatamente o endereço de cada membro dentro dessa estrutura. E fica claro para mim aqui? Fica claro que a lista de processos ativos está no offset
88 em hexa, claro, 88 em hexa. Agora vejam, olha qual é a ideia. Esse offset 88 em hexa dentro dessa estrutura, ele me traz o quê? Apenas o offset desse processo. Mas eu não quero esse processo. Eu quero chegar o quê? Ao head, ou seja, ao início da lista, para que eu possa vir depois e venha fazendo o quê? Varrendo essa lista. Então, eu faço o quê? Obtenho o head, que está aqui embaixo, ó. Obtenho o head, aqui embaixo. Desculpem. Tá bom? Tranquilo aí? Do vídeo? Tranquilo? Tá bom, tá ótimo. Eu obtenho qual é o head, mas olha que interessante. Eu obtendo este head, eu faço o que agora? Peço o quê? Peço para dentro dele ver quais são os meus ponteiros. E ele me mostra exatamente o quê? O F-link e o B-link. E agora vem uma matemática. Qual é a matemática? Espera aí. Eu achei o quê? Eu achei o F-link e o B-link dentro o quê? Dentro do meu head. Eu preciso fazer o que agora? Eu preciso voltar à estrutura do processo e depois, interativamente, ir fazendo o quê? E andando de processo em processo para que eu liste todos os processos. Então, olha que bacana aqui. Eu faço o quê? Eu pego... Deixa eu voltar aqui para que vocês vejam as cores. Enfim. Eu pego o meu F-link, que está o quê? Que está 88 em o quê? Em hexa dentro da minha estrutura. Então, eu faço o quê? Subtraio 88 e depois, interativamente, eu o que entro em cada active link o que proxies e o que e eu faço o que e vou indo link a link listando os processos. Ou seja, eu consigo via WinDebug navegando nessa minha estrutura listar todos os processos sem usar o comando process. Mas por que eu te mostrei isso? Porque é exatamente assim que o truque de decom acontece. Olha que interessante, aqui eu fiz em termos de programação, as chamadas a sistemas que eu uso para poder fazer um ataque de decom. Basicamente o que? Eu obtenho acesso privilegiado, consigo o quê? A base, o endereço de base do seu kernel, que no caso aqui é o NTOS kernel. Um pouquinho mais abaixo que agora, eu tento fazer o quê? Eu já sei aonde ele está, extraio o endereço. Faço o que agora? Como eu já sei onde ele está, extraio esse endereço, eu também sei o quê? Que existe uma variável de kernel chamada do que? De PS Initial System Process, o quê? Que ela aponta o quê? Para a estrutura de eProcess, o quê? Dentro o quê? Do processo de sistema. Se eu tenho o processo de sistema, eu consigo chegar a todos os outros processos. Eu faço o que então? Eu descubro qual é o handle dessa variável, o que? Desse kernel. A partir desse handle, eu consigo o quê? Saber exatamente o quê? Aonde está esse kernel, e eu consigo fazer aquele mesmo truque que eu fiz há pouco. Ou seja, eu consigo o quê? Só subtraindo os 88, chegar ao quê? E listando o processo. Mas o truque mesmo, ele está aqui embaixo. Existe uma system call não documentada, nada documentada, que é a NT System Debug Control. Com ela, eu consigo escrever em qualquer região da memória. Se eu consigo escrever em qualquer região da memória, eu posso fazer o quê? Eu posso mudar aqueles links. Eu posso simplesmente fazer aqui aquele pulo. Ou seja, eu tendo toda a estrutura de processos em mãos, eu consigo pegar um link de um processo 1, pular o 2 e apontar para o 3 diretamente. Então, ou seja, é assim que eu faço
um ataque do que de DECOM. São com essas system calls, é bem fácil fazer, embora evidentemente aqui não dê tempo, né, para fazer isso. Essa chamada a sistema não é documentada, você tem que achar mesmo ela, tá? Não é documentada, mas enfim, essa é a ideia. Então, a ideia é, eu preciso entender como navegar, e uma vez que eu entendi, eu preciso fazer o que então? Trocar, pegar aonde está o meu malware, pegar ele, isolar ele, ou seja, fazer um pulo, tanto para o ponteiro que vai para frente, quanto o que para o ponteiro que vai para trás. E isso eu faço como? E isso eu faço através dessa system call aqui. É lógico, dá muito trabalho assim. Então aí muitas pessoas o quê? Preferem usar o volatility, ou seja, via volatility, eu consigo listar o quê? Todos os processos por 7 fontes diferentes dentro do meu Windows. E aí, o que acontece? Se algum processo aparecer em várias listas, mas não aparecer em uma lista em específico, eu já sei o quê? Que foi aplicado um truque de DECOM ali. Então, nesse meu exemplo hipotético não, porque isso aqui é uma hora real, tá? Simplesmente aconteceu o quê? Existe aqui ó, uma entrada o quê? De um processo que aparece em todas as listas, menos na lista principal, que é PSList, que é exatamente a mesma lista seguida lá pelo seu Task Manager. Ou seja, esse processo, se eu tentar dar um Ctrl Alt Del e pedir lá pelo Task Manager, ele não aparece. Se eu tentar ir lá e usar o Process Explorer, também não aparece. Por quê? Porque foi feita uma manipulação de DECOM aqui para esconder o processo. Mas isso porque eu estou fazendo o que? Análise de memória aqui, para que eu possa descobrir o que exatamente o que ocorreu. Se eu tentar fazer qualquer outro método, eu não acho o malware nessa máquina. De jeito nenhum, em hipótese alguma. Esse outro truque é pior ainda, chama-se hollowing. Esse é fácil, mas ele é um inferno para quem é analista. Por quê? Ele faz o quê? Eu tenho malware. Vocês imaginam que eu tenho um processo A. Ele faz o quê? Ele tira todo o conteúdo do processo A, que era um processo legítimo, e insere lá dentro um conteúdo totalmente novo, mas completamente novo, mas a casca ainda é o do processo antigo. Ou seja, é como se eu pegasse um copo com água, jogasse a água fora, aí eu coloco dentro dele um código malicioso, e quem está o que de fora ainda acredita o que é o processo antigo bom, mas dentro dele é um processo que completamente infeccioso. Por exemplo, o Stuxnet usa hollowing, que é uma técnica simplista do que? Para você esconder malwares. Então, essa é a ideia do hollowing. Então, é muito difícil para nós matarmos, porque a gente lista lá e vê assim, peraí, esses 2, 3 processos, eles são bons. Mas quando você vai analisar a carga deles, são completamente o quê? Comprometidos. Então, isso se chama hollowing. E como que eu faço para fazer hollowing em termos de programação? Basicamente assim. Eu pego um processo bom e crio uma nova instância dele. Mas crio o quê? Ela suspensa. Ou seja, eu faço um fork dele, mas deixo em suspend. Agora, olha o truque. Pego e carrego o código malicioso a partir do meu disco ou de algum outro lugar. Faço o que agora? Eu consigo qual é o endereço desse meu suposto processo bom. Aqui. Usando o que? NT Query Process Information. Aqui vem o truque. Eu pego o processo bom e esvazio ele. Ou seja, limpo tudo que tem dentro. Ou seja, fica só a casca, fica só a estrutura de processo, mas dentro dele não tem mais nada. Aí eu faço o que aqui? Aloco um espaço de memória novo, e aqui eu faço o truque final. Pego aquele código malicioso e escrevo, usando o code injection, dentro do processo bom, entre aspas.
Eu consigo agora o quê? Saber aqui, eu peço para o próprio SO fazer o seguinte, olha, quando você retomar, retome a partir desse ponto na memória, que foi exatamente onde eu fiz o code injection. E, por fim, eu retomo o processo. Quem está de fora acha que o processo é bom. Mas se você olhar o conteúdo dele, ele é ruim. Isso aqui é uma técnica de 2009 em média, mas ainda é muito usada hoje em dia e que tapeia muitos analistas de malware ainda. Por quê? Porque você de fora, você acredita o quê? Que não tem nada de errado. Por exemplo, eu conheço o que é o LSAS, mas por dentro dele é completamente diferente. Tranquilo aqui ou não? É que eu tenho que ir um pouco mais rápido porque eu tenho muita coisa para falar, tá? Essa é uma das coisas que eu mais gosto. SSDT, System Service Description Table. Mas é basicamente assim. A SSDT, ela é um conjunto de ponteiros para várias APIs de kernel. Você quer fazer uma escrita? Vai chamar uma função apontada pela SSDT. Eu quero fazer uma leitura? Vai chamar uma função de kernel apontada pela SSDT. Como a SSDT, que eu já vou estar te mostrando agora, é um conjunto de ponteiros, se são ponteiros, eu posso fazer hooking. Ou seja, eu posso ir lá, pegar uma função específica, mudar o endereço dela para que não aponte mais para a função original, e sim aponte o quê? Para uma função maliciosa. Basicamente é isso. Vamos dizer assim, todas as suas aplicações, quando precisam fazer uma chamada a sistema, obrigatoriamente tem que passar por essa DLL. NT, DLL.DLL. É ela que faz o encaminhamento para que você passe de userland para kernelland. E para você passar para lá, aí você usa o quê? Você pode usar uma int2e, que é para sistemas antigos, ou a sysenter para sistemas novos. As duas fazem a mesma coisa, mas cuidado, malwares recentes que deveriam estar usando a sysenter, continuam usando a int2e, por quê? Porque ela ainda continua existindo. Então, por critério de compatibilidade, eles acabam enganando você vai atrás da sysenter, mas o quê? Ele está usando hoje lá no Windows 7 a int2e ainda, tá? E olha que interessante a ideia aqui. Qual é a sequência mais ou menos? É essa daqui. A minha aplicação precisa chamar uma API de kernel. Então ela faz o quê? Ela faz uma chamada via sysenter, que chama uma outra função de kernel, que é como se fosse uma função de dispatch, que é a Key System Service. Aí ela faz o quê? A Key System Service, ela vai numa dispatch table de SSDT que tem 4 entradas. Uma entrada para para funções de kernel, uma para funções gráficas e 2 hoje não estão em uso. Então, ou seja, ela vai, exemplo, no slot 1, que é a SSDT1, que é para kernel. Ela faz o quê? Dentro dela vai ter um conjunto de ponteiros, onde através desse ponteiro ela vai chamar a função que eu quero, exemplo, função de escrita. Então, assim, é fácil você fazer uma manipulação de SSDT. Por quê? Porque eu tenho uma lista bem grande de ponteiros. Se eu mudar o ponteiro, eu simplesmente o quê? Eu mudo o comportamento do lado da minha função. Só que, evidentemente, em tempos modernos, algumas pessoas falam assim, não, vamos corrigir isso. E, evidentemente, hoje existe o PatchGuard, que é o quê? Que é uma feature dos Windows mais novos para impedir hooking de SSDT. Veja, impede grande parte, mas se você olhar a FRAC, essa FRAC em específico, te mostra o quê? Que é possível facilmente você contornar o PatchGuard. Então, ou seja, hoje hook de SSDT é muito mais difícil do que já foi um dia, mas não é impossível, tá?
E aqui eu fiz uma parte gráfica. Como que a coisa ela funciona? A aplicação quer fazer uma escrita? Bacana. Ela faz o quê? Vai na NTDLL, que faz a passagem para kernel, bate na Key System Service, que é a função de dispatch. Lembra? Eu falei que a tabela de dispatch tem 4 entradas. SSDT 0 para kernel, SSDT 1 que é para funções gráficas e 2 o que? Reservadas. Então, ela vai na SSDT 0, que existe uma entrada lá chamada de Service Table. Nessa Service Table, tem uma listagem de todas as funções, mas não das funções, dos endereços das funções. Aí fica fácil. Se eu pegar o endereço de uma função e mudar, eu faço o quê? Eu aponto para uma função maliciosa, ela faz o que eu preciso, e depois ela aponta para a minha função original. Ou seja, eu fiz um hooking aqui. Lembra? Hooking, no fundo é o quê? Hooking simplesmente uma alteração da finalidade da função. E aí, o que acontece? A pessoa nem percebe, e sem querer o quê? Ela acabou executando um código malicioso. É lógico, tudo que eu estou te mostrando aqui, eu também confirmo usando o WinDebug. Da mesma forma, facilmente. Até o Windows XP era muito fácil, né? Bastava eu ir lá na Service Table Base, e ela já tinha o quê? Essa estrutura, eu já tinha uma lista de ponteiros para todas as funções que eu precisava. Era moleza. Só que a partir do Windows 7 ficou um pouco mais chato. Por quê? Porque existe ainda a tal da Service Table Base, bacana, tranquilo, ela funciona otimamente bem ainda, mas agora essa lista, ela é uma lista do quê? De ponteiros, mas não absolutos, e sim relativos. Ou seja, os ponteiros que existem aqui dentro não são ponteiros que apontam para a função. Eu teria que pegar o endereço base da estrutura, somar com esse ponteiro para chegar à função que eu quero. Então ficou um pouco mais difícil. Para você entender, note, a mesma estrutura aqui de SSDT é essa estrutura aqui, INC aqui, ó. É a mesma, tá vendo? É a mesmíssima. Das entradas mais importantes, a primeira, Service Table Base, que é a base da minha estrutura. E o que? Existe uma outra entrada do que? Me dizendo o número de o quê? De calls, o número de funções que eu tenho dentro dessa SSDT. As outras duas não são tão importantes assim. Se eu for lá no meu Windows aqui, ó, eu posso listar o quê? Eu posso fazer uma listagem. Note o quê? Eu declarei duas estruturas aqui, ó, que respeitam esse esquema aqui. Está vendo aqui, ó, K-Service Descriptor Table, e eu fiz mais um ali. Então, se eu for aqui e pedir para ver a estrutura, os membros dessa estrutura, que é exatamente essa daqui, que é exatamente isso daqui, eu vejo aqui, ó, uma entrada para aqui, Service Table, e uma entrada do quê? Para os seus argumentos. Para mim ver as funções, moleza. Eu vou lá, DPS, Key Service Table, ele me dá o quê? Todas as funções. Mas isso aonde? Isso no Windows 32 bits, que é moleza. Isso daqui até a minha esposa faz. Né? Isso aqui, veja, isso aqui é uma parte para advogados, né? Agora, olha que bacana. Lembra? Eu falei o quê? Eu falei que eu tenho duas SSDTs. Eu tenho a principal, eu tenho a principal que aponta o quê? Para funções de kernel. Eu tenho uma segunda o quê? Que me aponta para funções gráficas, que é a Shadow. Então, se eu pedir para ver a Shadow, eu vejo a principal aqui e vejo exatamente o quê? A entrada de SSDT que aponta para funções gráficas. É a mesmíssima coisa. Eu posso ir lá e pedir para ver quais são o quê? As funções gráficas tratadas pela SSDT. Fácil, tranquilo. Agora, o problema maior
É quando, eu começo a pensar depois em o quê? Em 64 bits. Mas só mais um pouquinho. Olha que bacana aqui. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu entro no contexto de um processo que eu escolhi aqui como sendo o quê? O WinLogon. Tá vendo aqui? Então, eu listei ele, vi o número do processo, entrei no seu contexto, fiz um reload do WinDebug, e eu posso fazer a mesmíssima coisa em uma estrutura aqui de 32 bits, ou seja, eu posso listar todo o conteúdo da minha SSDDT gráfica navegando na estrutura. Pode ser meio que difícil aqui, mas não é. Tá vendo aqui, ó? Eu peço para entrar aqui no membro com offset 10, que é o primeiro membro, que é o endereço base. E depois eu posso pedir o quê? Para vasculhar X membros. Esses X membros, o número de membros está exatamente o quê? No endereço 18. Então é fácil de fazer isso daqui, isso aqui é bem tranquilo mesmo. Agora, para 64 bits, o pau pega. Aí poucas pessoas sabem fazer isso certo. Se eu quisesse listar as funções de SSDT em 64 bits, é mais difícil. Por quê? Porque se eu pedir para poder listar aqui Service Table, ele me mostra vários endereços aqui, mas não são endereços absolutos, são endereços o quê? Relativos. E para piorar mais a sua vida ainda, o que fez a Microsoft? Ela fez o quê? Ela fez aqui um shift para a esquerda de 4 posições. Então, ou seja, este endereço, além de não ser absoluto, ele foi o que? Ele foi alterado o quê? E shiftado 4 posições para a esquerda. Então, para que eu possa fazer essa listagem, eu tenho que fazer o quê? Ao contrário, fazer um shift de 4 para a direita e pegar esse endereço e somar com um base para que eu ache o endereço das minhas funções. Aí é uma metade simplérrima de WinDebug, tá? E eu consigo fazer essa listagem fácil. Claro que isso aqui não é uma aula, mas se caso alguém quiser, eu explico o que? Passo a passo aqui, tá? Lógico, eu não preciso fazer todo esse trabalho aqui. Eu posso usar o quê? Alguns plugins para que eu liste a minha SSDT fácil. Então, exemplo aqui, eu estou usando o Debug Kit e eu listo a minha SSDT, tanto para 32 quanto para 64 bits, de forma facílima. Ou ainda, aí algumas pessoas falam assim para mim, puxa Alexandre, bacana, mas como que eu sei que a minha SSDT foi ou não foi comprometida? Fácil. Basta eu pegar a minha máquina, pedir para listar todos os ponteiros de SSDT, pegar uma máquina minha boa, fazer a mesma listagem e fazer uma comparação posicional. Tá vendo aqui, ó? Nessa posição aqui, aparece na tabela infectada bad code, e na outra, que aparece o endereço real. Para que eu saiba qual foi o endereço comprometido, eu faço o quê? Eu vou lá, peço para fazer um disassembly e descubro o quê? Exatamente a função, o quê? NT Query Director File, que exatamente é uma função que é responsável por fazer a manipulação de arquivos e diretórios. Com isso eu sei o quê? Que provavelmente o meu malware está tentando esconder arquivos e diretórios dentro da minha máquina. Fácil e tranquilo, tá? Ainda eu posso fazer uma checagem assim, ó, via o WinDebug. Algumas pessoas nem sabem disso. Eu dou um check image e peço para fazer uma checagem completa. E ele vai me falar o quê? Se a minha SSDT foi ou não foi o quê? Comprometida. Ou ainda eu posso restaurar a minha SSDT. Eu dou um check image, NT-F de force, ele faz o quê? O restore a partir dos símbolos. Ou seja, eu consigo hoje, de forma fácil, recuperar a minha SSDT. Ou ainda, se você quiser, usar o fantástico Volatility. Eu vou lá e listo também o que é a minha SSDT fácil e sei ou não se ela foi o quê? Comprometida. Injection, você já conhece. O que é fazer injection? Cuidado com isso, né? A ideia de
de injection é o quê? Eu pegar um código malicioso e o quê? Infiltrar em outro processo. Basicamente é isso. Eu pego ele, escrevo no espaço de endereçamento de outro processo. Isso é injection. Mas por que os malwares usam injection? Simples, para ficarem invisíveis. Se eu pego um código malicioso e faço o quê? E faço injection dentro de um processo bom, quem vê de fora acha o quê? Que aquele processo é bom. Que nem eu fiz lá com o Halloween. Por incrível que pareça, o Meredith, que é o cara que é o chefe, né, lá do Lab Spider, ele me fez exatamente essa pergunta. Para que serve injection? Porque ele falou assim, Alexandre, muita gente sabe fazer injections, code injection, mas sabe o porquê fazer code injection? Exatamente por isso, o que? Para poder ter o quê? Invisibilidade. Eu tenho vários tipos de injection. Eu tenho no fundo, seis tipos de injection. A mais simplista é essa daqui, né? DLL injection. Essa é a mais simplista. Qual é a falha dela? A falha é que eu tenho que fazer a carga de um código malicioso a partir do meu disco. Ou seja, facilmente o quê? Perceptível. O melhor injection que tem, ou um dos melhores, o quê? É a injeção direta. Ou seja, um código A, um processo a partir dele o quê? Faz uma injeção direta num processo B, e essa injeção é levando o quê? Um código malicioso, que nem eu fiz com Halloween. Tá? Então é basicamente isso. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um processo que eu tenho aqui um launcher, eu sei qual é o meu processo target e eu tenho um código malicioso numa DLL. Qual é a minha ideia aqui? Pegar essa DLL maliciosa e fazer insert E fazer insert nesse processo. É isso que eu faço. Agora, o duro é fazer isso em termos do quê? De programação. Então aqui é mais ou menos fácil. Eu preciso saber fazer o quê? Eu preciso achar o processo que eu quero fazer em injection, conseguir um handle para ele, alocar um espaço lá, escrever o código malicioso lá. Aliás, nesse caso não, para DLL injection eu não escrevo o código, eu escrevo apenas o nome da DLL. Aí eu pego um handle para o kernel 32, para que depois eu ache nele o que é a função load library, e aí sim o que? Eu sei qual é a DLL, eu faço o que? Eu posso fazer uma carga dela através do que? De um create multithread. Pronto, eu fiz o quê? Eu infectei o meu processo de destino. Isso aqui é uma hora real, tá? Usando exatamente esses mesmos passos, exatamente os mesmos passos, o quê? Que eu te listei aqui. As mesmas funções, os mesmos passos, para que você veja que isso aqui é completamente fácil e factível. Ale, adianta eu querer fazer exame, né? Estático de um arquivo para saber code injection? Não, né? Por quê? Porque code injection é feito dinamicamente em memória. Então, ou seja, eu fazer análise estática, de nada adianta aqui. Então, isso daqui é completamente inútil, completamente inútil. Agora, olha que interessante, isso aqui eu acho que alguns conhecem, acho que outros não. Você sabe que no WinDebug eu posso listar os processos e módulos. Então, nesse caso, eu estou fazendo o quê? Listando meus módulos de kernel aqui. Bacana. Eu posso fazer essa listagem mais simples, que é uma listagem apenas te lista no módulo simples, ou posso fazer uma mais bonita, com um caminho completo, o quê? Usando LMF. Bacana. Mas, olha que interessante. Eu não preciso usar o tal do volatility para poder fazer o quê? Uma procura por code injection. Eu posso fazer a procura via o WinDebug. Basta com que eu faça o search o quê? Em todo o meu espaço de endereçamento,
por todos os processos que comecem com a letrinha MZ, que me indica o quê? Processo executável, certo? E isso é tranquilo. Mas olha onde eu vou chegar. Eu fiz aqui uma listagem de todos os processos executáveis e pedi uma informação detalhada, módulo a módulo, usando a função LMI. Então, ou seja, ele vai trazer exatamente todos esses processos, módulo a módulo, mas o quê? Detalhadamente. Então, isso é para que você saiba, é possível eu conseguir o quê? Listar processos executáveis na memória, mesmo usando o Code Injection, sem usar nenhuma outra tool que não seja um simples debugger. Mas aonde que eu vou chegar aqui? Eu fiz um teste simples. Listei os módulos, olha que interessante. Listei os módulos. E a partir de um processo, fiz uma alocação dinâmica de memória de 1024 bytes aqui. Ó. É um pouco mais, tá? Porque isso aqui está em hexa. Tá? Olha que interessante. Nesse espaço que eu acabei de alocar aqui, eu fiz o quê? A partir do meu disco, eu fiz um load da calculadora nesse endereço aqui, dinamicamente, ou seja, usando o WinDebug, aloquei um espaço em memória e fiz um load, e fiz um load de coisas que estão no meu disco, na memória, dinamicamente. Quando eu faço isso, se eu der se eu for ver a posição onde eu fiz o load, onde eu fiz esse meu injection, eu vejo exatamente o executável que eu fiz a carga em memória. Aí eu faço o quê? Eu faço um search na memória inteira, procurando por todos os executáveis. E olha que bacana, apareceu aqui exatamente naquele meu endereço que eu aloquei aqui agora o meu executável, que é a minha calculadora. Mas eu vou à frente. Eu sei que uma calculadora tem muito mais do que 1024 bytes. Mas eu precisava fazer essa carga inicial para que eu pudesse descobrir o tamanho dela real. Eu fiz o que então aqui? Eu fui no header e eu descobri exatamente a partir do header da calculadora qual é o tamanho dela real. E está aqui o tamanho real. Eu posso ver isso em vários formatos, em decimal, em hexa, tá? Então eu descobri o quê? Que em hexa é um F000. Ou seja, eu fiz o que agora? Outra alocação, num outro endereço, mas agora com o espaço real da calculadora. Venho aqui, leio a mesma calculadora a partir do meu disco. Vou lá e te provo. Eu peço ver os headers, aparece exatamente os headers do arquivo da calculadora. E olha que bacana, se eu pedir para dar um display, eu vejo inclusive coisas da própria calculadora. Isso eu fiz um code injection sem usar uma função, usando o quê? O WinDebug. Eu peguei, aloquei um espaço em memória e fiz um code injection lá. Mas o mais legal ainda é que eu posso pegar as coisas em memória e voltar a escrever para o disco. Tá vendo? Eu escrevi aqui e chamei de calctest. Eu faço a escrita, e olha que interessante, usando o IDAPRO, eu abro e vejo exatamente o que tem ali. Ou seja, eu não preciso usar o volatility para fazer dump de nenhum processo e fazer análise usando o IDAPRO. Eu vou usando o próprio WinDebug, acho o code injection, acho ele, faço dump do processo em disco, abro no IDAPRO e faço análise, sem usar qualquer outra técnica, exceto um simples debugger. Se eu for, evidentemente, usando aqui volatility e pedir para poder achar todos os code injection, é óbvio, aparece exatamente exatamente o endereço onde eu fiz injection.
E está claríssimo que eu fiz uma injection, por quê? Porque as páginas estão como read, execute, read, write. Notem. Code injection só funciona se as páginas que eu aloquei em memória forem o quê? Forem executáveis. Senão o quê? Não funciona. Se eu for via volatility e pedir para poder achar todos os injections e achar uma área executável, há uma boa chance do quê? Daquilo ser o quê? Um injection. Então, no nosso caso, ficou bem claro aqui, ó. Page execute, read write. Então, isso daqui o que acontece é um injection. Ainda o quê? Eu vou além. Eu nem preciso usar o comando strings para ver as strings de um processo. Eu faço isso usando o quê? O IndDebug. Me procure todas as strings em ASCII com 8 ou mais caracteres. Ele vem e me lista. Então, notem, tudo aquilo que você faz através de alguma tool, você pode fazer isso no seu próprio Windows, sem precisar fazer absolutamente nada, usando absolutamente nada, a não ser o simples WinDebugger. Olha que bacana agora. Peço para listar os processos e peguei um em específico aqui, que é o Notepad, só por exemplo. Por quê? Porque foi no espaço de endereçamento do Notepad que eu fiz aquele injection. Eu faço o quê? Peço para ver mais detalhes do Notepad. E aí vem o que? Ele me mostra a estrutura de VAD. Para quem não sabe o que é VAD, VAD é Virtual Address Descriptor. É mais ou menos assim. Para cada página de memória que o seu processo alocar, existe um descritor referenciando essa página. Então, como um processo aloca várias páginas, existem vários descritores VAD se referenciando página a página. Então, eu fiz o que aqui? Peguei a raiz da árvore VAD para esse processo de Notepad, onde fiz aquele meu code injection. Aí eu faço o quê? Usando o WinDebug ainda, eu posso ir lá o quê? E listar o quê? Todos os nodes da minha VAD tree para esse processo que é o Notepad, que é onde eu fiz o quê? O meu code injection artificial. E está na cara aqui, ó. Existe um pedação aqui, ó, execute read write. Então aqui foram vários code injections que eu fiz, inclusive o quê? Inclusive aquele meu primeiro. Na VAD, para quem não conhece, aqui todos os números que forem mostrados aqui, eu tenho que fazer uma multiplicação por 1000. Então, ou seja, 43, 0 e mais 3 zeros, que é exatamente o que? O endereço aonde eu fiz o quê? Aonde eu fiz o meu injection. Faço o que então? Faço o que então? Eu vou para a minha estrutura de processo, dou um reload no debugger, peço para dar um DC, descobrir o meu code injection mais uma vez usando o WinDebugger. Note, por que eu estou te forçando essa parte de WinDebugger? Por quê? Porque você precisa conhecer kernel. Quem não conhece kernel não tem como fazer análise de malware. É simples assim. Veja, malwares não rodam apenas em Ring 3. A maioria hoje dos malwares mais modernos usam técnicas de device drivers, rodam apenas em Ring 0, e é necessário que eu conheça profundamente, mas profundamente kernel, de Mac, de Linux e de Windows, para que eu possa fazer a análise. Então, assim, ó, eu tive lá no Besides, no meio do ano, e eu foquei um pouco mais em kernel em algumas coisas, e foi o mesmo impacto. Muita gente mexe com kernel, mas não conhece, mexe com malware, mas não conhece kernel. É impossível. Você precisa ser um gênio em kernel para que você possa fazer análise de qualquer malware em qualquer situação. Então, é necessário sim você saber muito de kernel. E olha que bacana aqui. Ó. Eu pedi ainda para ver qual é a DLL associada a esse endereço suspeito. Aí você fala assim, puxa, Lê, não veio nada, né? Você que quebrou a cara. Mentira. Quando não vem nada, é porque foi feito de fato um code injection
direto, ou seja, é uma indicação que o conteúdo desse processo aqui não veio de uma DLL, e sim veio de onde? Veio de uma injeção. Se tivesse vindo de uma DLL, seria uma saída assim, ó. Então, ou seja, eu não preciso usar tools sofisticadas para poder fazer análise do que de malwares em uma máquina. Basta eu saber kernel, evidentemente, e saber o que? O WinDebug. E por fim, uma coisa super fácil, hooking. Existem vários tipos de hooking, é muito fácil. Aqui eu vou estar te mostrando aqui apenas algumas técnicas fáceis. Então, olha que bacana. Lembre-se, o que é hooking? Hooking é desvio de finalidade. Eu uso para quê? Para duas coisas. Para mudar o comportamento de uma função, para fazer monitoração ou ainda para fazer patch. É para isso que eu uso hooking. Existem hookings de vários tipos. Da SSDT, da Import Table, da Export Table, da IDT, que é para interrupções, hooks inlines. Dá para fazer detour, dá para fazer hooking do quê? Da IRP table e por aí vai. IRP está ligado mais com drivers, tá? O certo seria o quê? Eu tenho uma função aqui, eu tenho aqui um programa aqui, ele chama uma função boa, vai lá, faz alguma tarefa básica aqui e volta. Esse é o certo. Mas o que é hooking? Bom, pode ser várias coisas. Eu posso vir aqui, trocar o endereço da função e fazer com que me chame uma função ruim. E aí eu faço alguma coisa ruim e volto. Esse hooking ele é meio bobo. Por que ele é meio bobo? Porque a função mesmo original não é chamada. Então, ou seja, a pessoa percebe que tem algo errado. Óbvio. O hooking um pouquinho melhor é esse daqui. Chama uma função ruim, ou seja, eu altero o ponteiro, chama uma função ruim, ela executa coisas ruins, e nela eu chamo alguma coisa boa, que é a função boa, ou seja, a pessoa não percebe. O programa chama a função maliciosa, executa, depois chama a função original e depois volta. E isso é melhor, por quê? Porque a pessoa não percebe e com isso o malware fica mais invisível. Uma outra técnica é essa daqui. Ele não mexe no programa original, e sim ele faz hooking o que? Na função boa que eu estou chamando. Então, ou seja, ele chama uma função boa, na boa eu faço hooking para chamar uma função ruim, faz a parte ruim e volta. Existem muitas outras técnicas que eu mostrei aqui, apenas umas 3 ou 4. O que muita gente se engana, e quem não trabalha com programação não sabe disso, é como fazer hooking em código. Aí é mais legal. Exemplo aqui, eu coloquei uma função nesse endereço aqui, uma função 1. Botei uma função 2 nesse endereço aqui. A diferença entre as duas é um offset de 400. Está na cara. Mas é muito fácil ver pessoas que querem fazer hooking fazer exatamente isso daqui. Isso está errado. Para chegar na função 2, basta eu pegar o endereço da função 1 e somar a diferença. Aí você fala assim, pô, Alexandre, mas não é isso? Não é isso, né? Por que não? Porque eu não estou levando em conta quem? O meu jump. Se eu levar em conta o jump, aparece exatamente o quê? Mais o tamanho do meu jump, que é 5. 5 para sistema 32 bits e de 4 a 13 para sistemas 64 bits. Então, ou seja, falar que fazer hooking é fácil, mas existem uma série de detalhes que você precisa levar em conta. Aqui, um caso real, né? Real mesmo. Eu tinha uma função aqui boa, eu fui fazer hooking. Eu fiz o que aqui? Eu peguei as 3 primeiras instruções e sobrescrevi elas o que? Com um jump. Mas notem, as 3 primeiras instruções aqui somam quantos bytes? 6 bytes. Só que o jump, ele soma quanto? 5. Para não dar problema de
alinhamento, eu faço o quê? Boto um NOP, que é uma instrução que é um byte só, e eu arredondo a conta. Isso é um hooking feito real mesmo. Tá? E aí eu trouxe alguns casos reais aqui. Olha aqui, ó, caso 1. Tá vendo? Era uma função boa, e ele fez um hooking bem aqui, ó. Ele fez um jump que não estava previsto. Esse é o caso 1. No caso 2, é mais sutil, né? Ele não faz um jump. Ele faz um push para onde ele quer fazer o salto, e depois ele faz um return. Lembra? Push seguido de return é um jump. Para qual? Para o mesmo endereço o qual eu fiz o push. No caso 3, que é mais simples ainda, é um jump simples para o conteúdo de um registrador, que eu já fiz a carga uma instrução antes. Notem, algumas pessoas hoje falam assim, não, Alexandre, é fácil achar hooking, por quê? Porque normalmente as 5 primeiras instruções, ele faz ali um jump ali. Novos malwares começaram a fazer o quê? A afundar o jump. Ir lá para a 10ª instrução, 12ª, 14ª, para que o quê? Para que módulos de análise de memória tipo volatility não achem. Então notem, hookings mais novos, eles são feitos mais fundo na entrada da função e não no seu início. E esse aqui é muito mais estranho. Ele faz um call aqui para um endereço, mas se você notar esse endereço, ele não tem, né? Olha aqui, ó. Ele faz um call para o final 66, mas detalhe, repara, eu tenho 62 e já pula para 6A. Qual é o truque aqui? Ele fez um call para o meio disso daqui, ó. Ou seja, ó, call 66, 62, 63, 64, 65. Ou seja, ele fez um call para daqui para frente. Para o que? Tá vendo? Daqui para frente, para esse endereço aqui. Daqui para frente. Ou seja, isso aqui é um caso clássico do quê? Tudo que vier daqui para baixo nem existe. Por quê? Porque foi feita uma técnica de anti-disassembly. Então, se eu pegasse e fizesse uma correção, ao invés de aparecer essa função, seria um pop e dx, e aí seria do que? De um jump mesmo. E esse pop e dx teria qual endereço? Teria exatamente esses aqui. Ó. Ou seja, no fundo, ele está fazendo um jump para esse começo aqui, ó, F2, 00, 94, 00. Notem, uma técnica clássica de anti-disassembly. Import table é moleza, né? É um dos hooks mais fáceis que tem de ser feito. Por quê? Qual é a função de uma import table? Lembre-se, toda aplicação chama várias funções que estão em DLLs. Então, a import table é um conjunto das funções usadas por aquela aplicação. Mas lembre-se que numa import table eu tenho ponteiros para os nomes das APIs que eu vou usar, o nome de cada DLL que tem em cada API, e principalmente os endereços. Mas não são endereços verdadeiros. Por quê? Porque esses endereços são atualizados dinamicamente para que quando eu for rodar mesmo a aplicação, ele faz o update e carrega com os seus endereços reais. Então, olha que bacana. Qual é a ideia? Se são ponteiros, eu posso fazer o quê? Eu posso mudar os endereços, e a minha aplicação, quando for fazer o import, ela fazer esse import de uma função maliciosa. Basicamente, essa ideia aqui, ó, graficamente falando. Ou seja, várias funções têm ponteiros para suas DLLs boas. Mas eu faço o quê? Eu vou lá, pego Pego uma das funções, troco o seu ponteiro, e busco a função numa DLL ruim. E isso é É um hooking de import table muito fácil de ser feito.
A mesma coisa vale com EAT, com Export Table. Só que agora é ao contrário. Export Table é usado aonde? É usado para DLLs. Então, ou seja, são quais as funções uma DLL está exportando. A mesma coisa, são ponteiros. Se eu alterar o ponteiro, eu levo porque o cara para um outro local que não é fácil de ser achado. Então, ou seja, essa mesmíssima ideia aqui, ó. Eu tenho uma DLL que tem um export table aqui, e em um dado ponto, eu peço para que ele busque a função não na DLL original, e sim o quê? Numa DLL ruim. E isso é um hooking do quê? É um hooking de EAT. É um hooking de export table. Esse aqui não. Esse aqui é um inline hooking, que você já sabe. Ou seja, nada é alterado em relação a import table, nada é alterado em relação a export table, mas eu faço o quê? Eu vou e sobrescrevo as primeiras entradas. Note, eu posso achar hookings facilmente usando volatility. Tá? Então, ou seja, eu vou lá, peço para listar o quê? Eu peço para poder aplicar o plugin de API Hooks e ele está listando o quê? Todos os meus hookings dentro do quê? Dentro daquele meu processo ou dentro daquele meu espaço de memória. O que eu quero te falar aqui é assim, ó, esses conceitos que eu estou te mostrando aqui são triviais, mas triviais mesmo. Mas lembre-se, não dá para você analisar malware em nenhuma situação, em nenhum caso, em nenhuma condição, se essas coisas extremamente básicas você não souber fazer. Veja, a minha ideia aqui é apenas te apontar mais ou menos o que você deve saber de mínimo, para que você, a partir dali, você possa andar e possa ficar cada vez melhor, melhor e melhor. Eu posso ainda fazer um teste de Brutal Force via o WinDebug e achar todos os hookings em memória. É possível também, ou seja, eu não tenho que usar o volatility. Eu posso ir na marra e fazer o que é um search em todo o espaço de endereçamento e achar hookings feitos o que manualmente através do que do meu WinDebug. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar cada módulo de kernel, fazer uma comparação com o módulo original e ver se alguma coisa foi mudada. Se foi, ele vai me apontar e, inclusive, ele vai me trazer o quê? Quais as entradas, quais as funções que foram alteradas. Evidentemente, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas existe uma série de registros que estão apenas em memória e não estão o quê? Nos seus registros lá do seu Windows. E poucas pessoas sabem disso. Quando eu estou fazendo análise de malware, eu vejo várias entradas de registry que eu vou procurar em disco. Não acho, por quê? Porque elas apenas estão em memória. Como achar essas entradas dinamicamente? Ou seja, usando a memória sem usar o volatility. Está vendo aqui? Ó? Peço para listar todos os riffs de memória. Como a maioria dos registros em memória fake que existem a partir de um malware, eles estão na própria RIV de system, eu pego ela. Está vendo aqui? Ó, endereço, aqui, ó, E101, E000. Faço o que aqui? Fácil. Se eu pegar essa RIV aqui, eu posso listar todas as chaves que estão dentro dela. Nesse meu caso em específico, eu peguei um serviço de HTTP. Fiz o quê? Pedi para poder ver o que? A célula, que eu dei até aqui qual é o meu endereço aqui. Eu pedi para poder ver o que? O node, está aqui, eu listei. Eu pedi para ver o quê? Qual é o caminho da aplicação que deu o quê? Que está vinculada a esse registro aqui. Entrei lá, tá vendo aqui, ó? Tô aqui, peguei esse endereço aqui. Aqui, ó, eu pedi aqui para poder ver de novo a célula. E olha que bacana, dado o índice que está aqui em cima,
eu faço o quê? Eu consigo chegar e saber que aquele registro, a entrada é do driver http.sys. Note, isso não estava, isso aqui, nesse meu caso, é um malware que tinha feito uma infecção. Esse registro não estava o quê? Não estava em disco, mas estava apenas em memória. Note, sem usar volatility. Vocês notem que tudo é usando kernel, tudo usando um conceito simples de kernel, eu faço uma análise completa de qualquer malware. Basta com que você tenha o quê? Um pouco de criatividade e um pouco de espírito, de fazer essa procura mais chata. Mas, enfim, isso vem com o que eu falei lá no início da palestra. As tools são muito importantes. Todas elas. Todas. Mas o mais importante mesmo é o conhecimento mesmo. Conheça C, conheça assembly de cabo a rabo, conheça kernel profundamente. Você faz análise de qualquer malware, por mais complicado que esse malware seja. E vocês viram, sem usar tools mais sofisticadas, mais conhecidas, mais complexas. A ideia aqui é fazer a análise de malware não é mexer com ferramentas. Fazer análise de malware é conhecer profundamente as coisas, mas profundamente mesmo, para que você faça uma análise sem ter que basear sua confiança em alguma coisa pronta. Então, esse é o meu grande incentivo aqui, é que você aprenda a fazer as coisas, mas saiba o conceito. Veja, saber fazer é importante? Sem dúvidas. Mas conhecer os conceitos a fundo, para que você faça qualquer análise, em qualquer caso, mesmo quando você não tem uma ferramenta para fazer isso, é muito mais importante. Então, assim, para quem quer entrar nesse mundo, conheça a teoria extremamente a fundo, mas muito a fundo mesmo, para que você possa ter sucesso. Senão, muitas pessoas ficam pelo meio do caminho. Por quê? Porque, de repente, abrem lá um disassembly, olham um monte de coisa lá e não conseguem entender o contexto que estão aquelas coisas. Se você não entende o contexto, não tem como você fazer a análise de kernel. Então, assim, isso daqui foi a parte 1 da minha palestra. A parte 2 ela vai ser amanhã à tarde, vai ser um pouquinho mais difícil, mas serão técnicas antiforenses para que malwares evitem de serem detectados através do que de técnicas, vamos dizer assim, técnicas simples. Então, só para que vocês saibam do que eu vou falar amanhã, caso alguém queira, tá aqui, ó. Amanhã eu falo sobre estes assuntos aqui, ó. Só vou te mostrar só o início aqui. Sobre esses assuntos, técnicas anti-debug, anti-disassembly, ofuscação, anti-VM, packers, e aqui eu vou incluir um iniciozinho de malwares virtualizados, cripto, aqui também eu vou falar um pouquinho de ofuscação, parte de cripto, e alguns outros malwares mais estranhos, de GPU, DMA, BIOS, SGX, e por aí vai. Tranquilo, senhores? Tranquilo assim, ó. A ideia foi te mostrar mais ou menos por onde ir. Isso aqui não é uma aula, não dá para que eu vá lentamente, infelizmente, mas a minha grande dica é, estude muito mesmo, e 2, que eu não vejo isso às vezes. Cuidado, né? Sempre respeite as pessoas. Às vezes o cara que está ao seu lado conhece muito mais do que você, e eu tenho visto isso muito na minha área, que as pessoas elas estão ainda continuamente desrespeitando os outros, acreditando que conhecem mais. Atenção com isso, eu tenho visto isso, e muitas pessoas perdendo oportunidades de trabalhar em grandes empresas fora daqui por esse desrespeito. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Nada? Facílimo isso daqui? Foi fácil? Não foi fácil? Nada? Dúvidas aqui? Nada de dúvidas? Fácil? Tranquilíssimo? Obrigado, senhores.